Olá, tudo bem? Estamos juntos debatendo assuntos muito importantes na formação de um lar cristão. Já falamos aqui em nossa série sobre a escolha do marido ou da esposa, os cuidados com a administração financeira e hoje, em especial, vamos conversar sobre a criação de filhos e o poder da influência e dos exemplos dos pais. Ao longo da série Adoração em Família, estão conosco então o pastor Wallace Barbosa e a Cristina Barbosa, a esposa do pastor, a nossa Tininha. Sejam bem-vindos ao programa Adoração em Família. Você também seja muito bem-vindo, convide seus familiares e amigos que o programa está só começando. No programa de hoje nós vamos falar sobre filhos, presentes de Deus. São sim presentes, não são, pastor? São presentes maravilhosos. São lindos. bênçãos colocados nas nossas mãos, né, Cristina? Sim, nossa paixão. Ok, para a gente entender então um pouquinho mais sobre como cuidar desses filhos, como educá-los, a gente vai começar o programa de hoje com uma oração. Pastor, ora para a gente, por favor. Pois não, será um prazer. Querido Deus que está no céu, nós somos gratos por teu cuidado. Aqui estamos reunidos outra vez para estudar temas importantes e fundamentais para a nossa família. E hoje queremos suplicar mais uma vez tua direção e que as palavras, os pensamentos de cada um de nós sejam de acordo com a tua vontade para a instrução de cada um de nós. Nossa vida agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A série Adoração em Família é um estudo, uma oportunidade para você conhecer um pouquinho mais sobre esse livro que eu estou mostrando agora, Fundamentos do Lar Cristão, da escritora adventista norte-americana Ellen White. Então, com base nesse livro, nós estamos realizando essa série de conversas, e discussões a respeito da criação de um lar saudável, um lar feliz. Também usamos sempre a Bíblia, que é o nosso manual de sobrevivência, nosso manual de vida. E eu peço ao pastor, então, que comece o nosso programa com um texto bíblico para falar sobre esse assunto. Tem textos bíblicos sobre isso, pastor? Muitos. E vamos pegar aqui um nesse momento. E eu quero que você abra a sua Bíblia, você que nos assiste agora, no capítulo 127, no livro de Salmos, Salmo número 127, o versículo 3. Salmo 127, o versículo 3. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Olha que lindo esse texto. Fruto do ventre, o seu galardão. Mas antes da gente pensar em ter essa herança do Senhor... Esse fruto nas mãos... O que a gente tem que fazer? O que tem que levar em consideração? Algumas coisas. Primeiro, se eu tenho condições e maturidade de ter um filho. Se eu tenho equilíbrio emocional para lidar com uma criança, para orientá-la, para educá-la, para conduzi-la e também para mantê-la. Porque Então, sai caro ter filhos, né, Cristina? Uma vez um indivíduo queria muito, quero ter um filho. Eu falei, tudo bem, vamos comigo ali, então, ao mercado. Ele foi comigo ao mercado, eu comprei fraldas, minha filha era pequena, fraldas e leite, uma porção de coisas, e você consegue manter? Falou, não. Eu digo, então não é hora de ter filhos agora. Então é o momento de se preparar, planejar, para se organizar. Planejamento, né, Tininha, é fundamental. É verdade, planejamento, porque criança demanda muitos gastos mesmo. Com e certeza. Fora os imprevistos, né? Exato, ficou doente, remédio, médico, coisas exatamente. do gênero, né? Então você tem que desprender de tempo, de dinheiro, de paciência, da sua vida, abrir mão de muitas coisas que você gosta, aprecia, você está disposto a isso, para poder se entregar para essa responsabilidade fantástica, linda, mas gigantesca, que é educar um filho. Ok, então agora que a gente já entendeu que precisa ter condições, para receber de essas todas bênçãos. As ordens. Exatamente. Agora que o filho chegou, e aí? Como cuidar dele, Tininha? Como cuidar de uma criança? Olha, em primeiro lugar, colocar Deus, entregar Deus, essa criança para Deus nos orientar, né? Segundo lugar, muita paciência, muito amor, muita dedicação para educar esse pequeno serzinho que chegou aí ao mundo, né? Indefeso, dependente. Exatamente. Você tem que ter um preparo anterior, inclusive, não só essa questão financeira e tudo. Quando você planeja ter um filho, ler sobre o assunto, claro, como educar essa psicológico, criança. emocional. Exatamente, porque vocês, antes um casal, de repente aparece mais um serzinho dependente totalmente, né? E a mãe se dedica muito tempo para essa criança.
E às vezes o pai fica um pouquinho de lado, o marido. Tem que saber então, conciliar, tem que administrar como é que faz isso tudo. aí, né? Como é que É. lida com essa situação. Exatamente, exatamente. Perfeito. Nós, ao longo da nossa série, a gente falou sobre como criar um lar estruturado, como manter, agora que esse lar está estruturado, É hora de colocar é os hora de filhos. colocar uma criança. E de quem que é a responsabilidade de educar, pastor? Dos dois. Do pai e da Né? mãe? Do pai e da mãe. A responsabilidade é igual do pai e da mãe. Claro que a mãe tem uma tarefa maior, porque quase sempre, não é sempre, mas muitas vezes a mãe está em casa. Né? Não é sempre. Quem sabe alguém está me escutando agora e diz, não, mas pastor, mas eu trabalho fora de casa. Não estou sempre em Não casa. estou sempre em casa, mas a responsabilidade da educação mais direta, ela é da mãe mesmo, que ela que põe a mão de verdade. Né? A mãe tem uma proximidade maior, Tininha, com a Sim. criança, não tem? Tem. Carregou 9 meses, aquela coisa toda de vínculo maior muito intimidade. forte, Exato, um vínculo, né? Essa é a palavra. E quando a mãe para pensar na responsabilidade de formar o caráter daquela criança, preparar aquela criança para o céu, pesa muito, né? Muito grande. Pesa, e a dedicação tem que ser quase que exclusiva, né? A gente fala muito em influência dos pais, em exemplo dos pais. Eu acho que nesse caso é fundamental, né? Como é que eu vou ensinar se eu não dou exemplo para isso? Você não tem um tempo para fazer isso. Né? E algumas mães lutam com muita frustração às vezes, porque elas necessitam em alguns momentos, muitas delas, algumas até sozinhas, né? Lutar para a manutenção da vida, da sobrevivência dos filhos e, ao mesmo tempo, tem a tarefa de educá-los. Então, é desafiador essa responsabilidade que pesa. Então, a Bíblia nos coloca, o Espírito de Profecia, de que a responsabilidade é igualmente dos dois. Mas a mãe. A gente sabe que, no fundo, o peso fica maior recai sobre os ombros para da a mãe. E o pai tem que, então, criar condições, dar apoio, suporte né, para essa mulher e, ao mesmo tempo, também dar o seu amparo, o seu apoio e também a sua contribuição, porque ele também é pai, é responsável tanto quanto por aquela criança ou por aqueles filhos que ele estão. Né? O senhor fala em contribuição, pastor, e me lembra uma questão, não são só os pais que educam os filhos acabam educando os pais também, né? Claro. Porque para você poder ser um bom exemplo, você precisa se controlar muito. Foi muito bem lembrado isso, porque as crianças, se o pai e a mãe tiverem sabedoria, eles vão aprender a ter paciência, domínio próprio, temperança, bondade, mansidão, né, firmeza que tem que ter, uma firmeza correta, não uma firmeza de dureza, mas uma firmeza de manter o caminho ali com amor, com firmeza, mas ter assim um equilíbrio para educar o seu filho. Então, não é um aprendizado só da criança, apesar todas de as partes. Cada vez que nasce uma criança, né, nasce a mãe, nasce o pai nasce também. A família. Nasce a família, né, muito bem colocado para a gente começar a avançar nessa direção. A gente pode dizer que a criança, ela suaviza o lar, né? Ela refina o caráter do pai e da mãe para poder serem bons exemplos, né? Mas de repente, Tininha e pastor, pode ter alguma família, algum casal que está nos acompanhando e que não tem filhos, porque não podem ou por opção. E aí, como é que fica esse casal nesse contexto? O grande desafio, eu vejo assim, é que o casal que não pode ter, né, algumas frustrações acontecem, mas ele pode encontrar soluções com adoção ou com muitas vezes um tratamento que se pode fazer, se pode pagar. Mas tem o casal né, que tem a opção de... Eles escolheram não ter filhos, né? E tem o outro lado que é esse casal, né? Aí o cuidado que tem que ter é para que o egoísmo não sobressaia, né? Porque aí acaba sendo você e o esposo, e aí as crianças em casa, elas ajudam a desenvolver, a refinar nosso caráter, né? Exato. E quando não tem essa criança em casa, você acaba se tornando, muitas vezes, egoístas, querendo que a sua vontade prevaleça sempre, né? Então tem que tomar esse cuidado. Não é errado se a pessoa não quer ter filho, é uma opção. Claro, é uma decisão de cada um. É uma decisão. E às vezes a pessoa não tem tempo mesmo, né? Agora tem que só cuidar para que se envolva com outras atividades, com outras crianças, na escola sabatina, de repente, né? E isso nos ajuda bastante, Com certeza. E o casal, pastor, que quer aumentar a família, ter mais filhos? Uma dica rapidinho para a gente encerrar o nosso programa. Pergunte para você, tenho condição emocional de suportar mais uma criança, de cuidar de mais uma criança? Eu tenho saúde física para manter e cuidar de uma criança? Tempo. Eu tenho saúde financeira para ter mais uma criança? Então, eu tenho que medir as consequências, porque não adianta eu trazer mais uma criança que eu não tenha condições de educá-la
né, corretamente, não tem umas forças emocional, força física, força financeira ou até força espiritual para conduzi-la para a eternidade. Os caminhos certos. Ok. Obrigada, então, pelas nada. dicas e pelas reflexões acerca da criação de filhos. A gente encerra o programa de hoje com uma oração. Tininha, você ora pra gente? Nosso Deus, agradecemos por essa herança, por esse bem precioso que nos destes, que são nossos filhos. E pedimos, Senhor, que nos oriente, nos ajude, a nós, as pessoas que estão nos assistindo, para que saibamos educá-las nos caminhos do Senhor e prepará-las para o céu. Amém. Essas bênçãos que pedimos por Jesus. Amém. 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 Obrigada pela companhia de vocês, obrigada também pela sua companhia. A gente encerra o programa de hoje, então, lendo um texto do livro Fundamentos do Lar Cristão, que é o nosso estudo, para que você possa, então, refletir aí sobre esses aspectos que nós conversamos. Não podemos nos esquecer de que nossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. Ele os entregou ao nosso cuidado para que os preparemos e eduquemos para o céu. Teremos que dar conta a Ele pela maneira como desempenhamos nosso dever sagrado. Obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá!